Gostaria de, inicialmente, professora, de cumprimentar os alunos do mestrado em Tecnologias Sustentáveis da Universidade da Integração Internacional, cumprimentar o professor John, que é o nosso orientador nessas atividades que nós estamos dando início, e no projeto, na disciplina de delineamento de projetos. E também agradecer a sua disponibilidade em estar contribuindo para a disciplina e para o mestrado em Tecnologias Sustentáveis. E essa nossa conversa, professora, ela vai ser muito importante para esses alunos que adentraram ao mestrado recentemente, porque muitos deles não têm conhecimento dessas resoluções, né, da Resolução 466 de 2012 e também da Plataforma Brasil. Então, tudo que nós vamos conversar hoje, nesse momento, é de grande importância para o curso e para esses alunos que já vão ter que submeter seus projetos. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para a senhora era a senhora tentasse explicar para a gente qual a importância que tem hoje o Comitê de Ética em Pesquisa da Unilab dentro da formação acadêmica, técnica e profissional desses alunos, e falasse um pouco da implantação, das dificuldades que foi trazer o comitê para a universidade, colocar, organizar. Então, também vou cumprimentar todos vocês, boa tarde para a turma. Eu acho que vocês iniciaram essa turma há quantos meses? Há um mês. Há um mês, né? Então, estão ingressando na universidade, então sejam bem-vindos também à universidade. Cumprimentar o professor John, que por acaso, né, John, você também é do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da universidade. E vou, né, tentar responder e colaborar um pouco com o Marcos, que traz alguns questionamentos sobre o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da universidade. Então, eu entrei na universidade em maio de 2012 e quando eu cheguei, uma das primeiras missões que me foi atribuída foi a questão da implantação do Comitê de Ética em Pesquisa da universidade. Já tinham algumas resoluções, alguns documentos aprovados na universidade, mas precisava efetivamente colocar em prática e todo o contato com o Conselho Nacional de Saúde, já que o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos está ligado ao Conselho Nacional de Saúde. Então, nós formamos realmente a comissão, convidamos pessoas de diversos institutos para participarem. Então, atualmente, o Comitê de Ética em Pesquisa ele tem membros dos diversos institutos da universidade, então a maior parte é da saúde, porque realmente a maior quantidade de trabalhos ainda hoje é da saúde, ligado às especializações de gestão em saúde e a próprias atividades de iniciação científica dos alunos, mas também já recebemos trabalhos de diversas outras áreas, como a área da humanidades. Em maio, quando eu cheguei, comecei esse processo de implantação. Em setembro, conseguimos implantar e começamos a funcionar efetivamente. Agora, esse ano, no final de setembro, início de outubro, estamos completando 3 anos já de funcionamento. Já temos aproximadamente 200 projetos avaliados, né, ao longo desse período. Em relação à pergunta da importância do que o Comitê de Ética, né, qual a importância dele no contexto da universidade, é porque, de acordo com as resoluções, que mais na frente eu acho que a gente vai comentar mais, mas toda pesquisa que envolve seres humanos, ela precisa necessariamente passar por um Comitê de Ética em Pesquisa com seres humanos, para que seja avaliado pelos membros daquela comissão, que tem toda uma formação, inclusive os nossos membros passaram por um curso, né, ligado ao Conselho Nacional de Saúde à distância, que explicava todos esses trâmites, todos esses trâmites e como os processos eles devem ser avaliados. E não existe uma universidade com pesquisa sem ter um comitê de ética em pesquisa, pelo fato do que eu já falei, né, que todas as pesquisas envolvendo seres humanos é necessária ter a aprovação desse comitê. Então, como aqui nós já temos cursos de especialização, né, que são cursos de pós-graduação lato sensu, e agora os cursos estrito sensu, então era imprescindível, além mesmo dos alunos de iniciação científica, que necessitam também desenvolver os seus TCCs ou os trabalhos mesmo de bolsas relacionados a projetos de pesquisas vinculados aos coordenadores, de ter, né, essa aprovação do comitê para iniciar a coleta de dados da sua pesquisa.
Professora, a gente sabe que ética e pesquisa, elas têm uma relação muito próxima, né, dentro do comitê. É um desafio dentro do processo de implantação e na hora que o aluno vai estar submetendo o seu projeto, ficar atento aos princípios e às diretrizes da ética? Quando você vai realizar uma pesquisa, você tem que ver toda a questão da implicação ética, né? Por isso a relação da pesquisa com a ética. Então, se eu vou desenvolver uma pesquisa com testes de medicamentos, por exemplo, então eu não posso simplesmente chegar e já direto testar esses medicamentos sem ter feito essa avaliação antes dos riscos e dos benefícios. O quanto será que o risco que eu vou estar submetendo a testar esse medicamento a uma pessoa, né, da população geral ou específica, dependendo do objetivo da pesquisa, ele é maior do que o benefício que pode propiciar para a comunidade de forma geral? Então toda essa avaliação de riscos e benefícios, da questão da ética mesmo, ela precisa ser avaliada. O quanto aquela pesquisa ela é de fato necessária ou importante para a comunidade, né, que não vai trazer riscos maiores do que os benefícios que ela pode ocasionar. Então, assim, realmente é um desafio, né, que as pessoas compreendam isso também, dessa importância dessa submissão dos trabalhos ao Comitê de Ética em Pesquisa para essa análise minuciosa, né, dos aspectos éticos envolvidos naquela pesquisa, né? Uhum. Quando a gente analisa a resolução, em termos de diferença, a resolução de 96 para de 2012, a gente vê que eles se preocuparam em estarem colocando lá muitos aspectos relacionados à filosofia e à antropologia. Por que eles se preocuparam com essas questões? O que acontece? Na resolução 466/2012, ela já prevê, né, e reconhece as especificidades éticas das pesquisas, por exemplo, nas ciências humanas e sociais e de outras áreas que se utilizam de metodologias próprias das suas especificidades e das suas particularidades. Então, essa nova resolução 466/2012, no final, ela já previa que outras resoluções atreladas a esta deveriam surgir ao longo desses próximos anos como uma resolução específica para a questão com mais detalhes das questões da área das ciências humanas e sociais. Isso realmente aconteceu, então eu estive no ano passado em um encontro extraordinário dos comitês de ética em pesquisa para discutir essas 3 novas resoluções. Então, uma era essa ligada às ciências humanas e sociais, que nesse momento para a universidade é a mais importante para a gente, porque a outra era ligada ao sistema de saúde, único de saúde, e a outra estava ligada às questões de pesquisas envolvendo testes mais biomédicos, genéticos, que ainda não, né, temos esse desenvolvimento ou nunca chegou para nós esse tipo de pesquisa aqui. E seria a acreditação de alguns CEPs no Brasil que iriam avaliar essas questões de pesquisas mais genéticas, porque até então é tudo avaliado pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, para também desafogar um pouco do Conselho Nacional de Saúde e alguns CEPs serem creditados, né, está sendo criada essa resolução também. E aí, o que acontece? Como eu falei, a das ciências humanas e sociais, ela é a mais prática e interessante para nós, porque aqui nós temos o Instituto de Humanidades e Letras e, como eu falei, já temos recebido alguns projetos ligados a essa área. E por que também que a gente orienta que as pessoas passem pelo Comitê de Ética em Pesquisa? Porque nas suas áreas específicas, na hora de publicar, os periódicos, eles, na maior parte, estão na saúde assim, eles exigem o aceite do Comitê de Ética em Pesquisa, porque é o que garante aquele periódico que aquela pesquisa que está sendo publicada, ela não trouxe realmente nenhuma implicação ética. E isso era sempre muito presente na área da saúde. Mas agora, outras áreas, como as humanas, as sociais, áreas mesmo ligadas à administração pública, os cursos o curso mesmo de administração, algumas pessoas já conversaram que tem alguns periódicos também exigindo, né, essa questão do comitê de ética, então tem sido mais frequente a submissão dessas outras áreas aos comitês de ética de forma geral. Qual é um questionamento que essas outras áreas fazem, né, e que aí foi uma discussão grande nesse encontro que eu fui no ano passado? É que os comitês de ética em pesquisa do Brasil, eles estão ligados ao Conselho Nacional de Saúde. Se estão ligados ao Conselho Nacional de Saúde, então deveriam realmente
trabalhar só com as pesquisas relacionadas à saúde. No entanto, nesse último encontro, tiveram até muitos embates no sentido assim, então vamos, por exemplo, a área de humanas e sociais vai criar comitê de ética de pesquisa envolvendo seres humanos próprio para a área humanas e sociais. Mas no fim, o que ficou decidido? Que resoluções específicas já resolveriam essas diferenças e que se já existe não seriam necessários criarem vários outros. Eu não sei exatamente como vai ser a decisão final e vai ser tomada agora em outubro, em Brasília. Vai ter um novo encontro dos comitês de ética em pesquisa, em que essas 3 resoluções, que passaram por discussões nesse encontro que eu fui e que passaram por consultas públicas, então inclusive aqui na universidade a gente divulgou, né, para as pessoas que quisessem dar sugestões, encaminhar direto para o e-mail que eles estavam recomendando. Então, após todas essas discussões, inclusive a consulta pública, eu não sei como vai ser tomada a decisão final, que vai ser agora em outubro, né? Então, após isso, já teremos uma nova configuração e isso vai ser divulgado no site da universidade, a decisão que foi... Então, a resolução que passou por consulta foi aprimorada e realmente ela vai entrar em vigor ou não? Vão resolver, né, não colocar em vigor e fazer de uma outra forma, criar comitês de éticas específicos próprios por área. Não sei qual vai ser a decisão final, mas eu acredito que colocar em vigor as resoluções discutidas. Professora, a gente percebe que os alunos, e aí eu me incluo, tem muitas dificuldades na hora da submissão, né? E aí eu queria que a senhora, eu acho que isso interessa muito para eles, que vão estar submetendo pela primeira vez, né? Eu queria que a senhora nos falasse um pouco de como se faz para submeter o projeto, né? Certo. Quais são os documentos, quem pode submeter, né? Quais são aqueles projetos que não podem ser submetidos no comitê de ética da universidade, da Unilab. Então, assim, a primeira orientação que eu vou dar é que leiam a resolução 466/2012, porque a própria resolução, ela já traz vários itens do que precisa ser encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa, para que não tenham questionamentos depois, até do tipo, por exemplo, na metodologia, por que eles estão avaliando a quantidade de amostra que eu estou colocando no projeto, se isso não é o aspecto ético da minha pesquisa e eu já tenho um capítulo que fala sobre os aspectos éticos. Porque, de repente, a quantidade de pessoas que você vai avaliar para testar uma determinada hipótese sua é tão não significante que não faz sentido você submeter aquelas pessoas àquela análise se não vai trazer, por exemplo, um resultado de abrangência maior. Então, tudo isso, ele é analisado também pelo Comitê de Ética. E esse é só um exemplo que eu estou dando de vários outros aspectos que a gente analisa na introdução, a justificativa do seu trabalho. Então, são coisas que às vezes a pessoa diz, tá vendo o mérito do projeto e não tá vendo as questões éticas, mas é porque essas questões do projeto, elas também podem trazer implicações éticas. E isso é muito claro na resolução. E como às vezes as pessoas só se preocupam nos documentos para submeter e não prestam atenção nisso, então quando a gente retorna do Comitê de Ética com pendências, a pessoa não entende por que aquilo é uma pendência que o Comitê de Ética está avaliando, dizendo que isso não caberia ao Comitê de Ética, né? Então, a primeira orientação que eu dou é que realmente leiam, certo? Essa resolução. Em relação à submissão, como ela deve ser feita? Primeira coisa, a pessoa tem que se cadastrar na plataforma Brasil. Então, tudo hoje é feito online via plataforma Brasil. Quem pode cadastrar? Que foi outra pergunta que você fez. Então, o pesquisador, no caso, quando a pessoa é aluno de iniciação científica, o orientador tem que cadastrar, que é o professor, né? Ou quem estiver orientando o aluno, uma pessoa de nível superior. Caso a pessoa já está, no caso de vocês, da turma de vocês, no mestrado. Então, vocês podem submeter diretamente a pesquisa de vocês, não precisa ser o orientador. Se a instituição que eu vou desenvolver a pesquisa, que eu vou aplicar, vamos supor, os questionários, não tiver comitê de ética, obrigatoriamente eu tenho que trazer para o comitê de ética da universidade. Assim, vamos supor que a pesquisa, eu vou dar exemplo da área da saúde porque eu sou da saúde. Vamos supor que a pesquisa ela vai ser realizada no Hospital Universitário Walter Canchide, lá de Fortaleza. Então, o que acontece? Eu posso passar minha pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa de lá, se a coleta de dados vai acontecer lá. Mesmo que, por exemplo, eu seja aluna do mestrado aqui da Unilab. Então, eu posso encaminhar direto para lá, porque a coleta de dados vai ser lá. Eu também posso encaminhar para cá, porque minha instituição proponente é a Unilab, né? A instituição
na qual eu estou vinculada ao mestrado. No entanto, eu vou coletar dados lá aqui na Prefeitura de Baturité, um exemplo. Não tem nenhum comitê de ética ligado à Prefeitura de Baturité. Então, eu devo encaminhar para a universidade, para onde eu estou ligado. Comitê mais próximo. Vamos supor que eu estou ligado ou fazendo um trabalho, sei lá, resolvi fazer uma atividade no meu trabalho como profissional e nesse momento eu não estou fazendo nenhum curso de pós-graduação, não estou ligada a nenhuma instituição. Eu devo encaminhar para onde? Para o comitê de ética mais próximo desse local que você está coletando os dados que tenham mais a ver com a região. Então, para um comitê de ética que exista na região. Ou também, se você não sabe se tem nenhum comitê de ética na região, como o sistema é online, na hora que você se cadastra na Plataforma Brasil, você coloca sem instituição proponente. Se não tem instituição proponente, ele vai cair direto no Conselho Nacional de Saúde e eles vão encaminhar para o comitê de ética que eles julgarem que tem condições de avaliar o trabalho de vocês. No entanto, que o caso de vocês, mais especificamente da turma do mestrado, que estão ligados à universidade, o que vocês vão fazer? Se vocês não têm cadastro ainda, vocês vão se cadastrar colocando que a Unilab como instituição proponente. Ela já existe lá no CEP, né, no Sistema Nacional, então você coloca Unilab. Vamos supor que antes eu era da UFC e agora eu estou no mestrado, eu fiz minha graduação na UFC e estou no mestrado na Unilab. Então, e eu antes já tinha submetido um projeto lá pela UFC. Você vai trocar agora a sua instituição proponente. Você vai colocar que é a Unilab, porque se você deixar a UFC, vai parar em algum comitê de ética da UFC. Outra pergunta que você já tinha feito seriam quais os documentos que precisam ser submetidos. Então, primeiro você se cadastra na Plataforma Brasil, lá já tem o passo a passo de tudo que precisa submeter. No site, se você entrar na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no site da Unilab, tem um ícone lá que é do CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa, e lá tem a listagem de documentos que devem ser submetidos à Plataforma Brasil para chegar no Comitê de Ética daqui. O que é que nós temos pedido, né? Que seja encaminhado uma carta de encaminhamento ao CEP, é uma carta simples que você coloca o projeto de pesquisa, tal e tal, vai ser submetido, está sendo submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Você, como pesquisador, assina. Então, é a sua carta de apresentação ao Comitê de Ética. Depois, você coloca, outro item que precisa, é a carta de anuência. Então, a carta de anuência do local que a pesquisa vai ser realizada, coletada. Então, você está vinculado à Unilab, mas você vai realizar lá na Prefeitura de Baturité, como eu falei. Então, você precisa de uma autorização de um responsável da Prefeitura de Baturité. Eu vou realizar na Secretaria de Saúde lá de Baturité. Então, uma carta de anuência com autorização saindo da Secretaria de Saúde de Baturité. Eu vou realizar no posto de saúde de Baturité uma carta de anuência, de preferência saindo da Secretaria de Saúde e não saindo do posto específico. A mesma coisa pode se aplicar para outras áreas, né? Eu estou só dando o exemplo da área da saúde. Então, a gente tenta buscar a carta de anuência do órgão maior. Claro que, na ausência de possibilidade de que isso aconteça, você vai direto a um responsável do posto de saúde, por exemplo. Então, essa carta de anuência ela é imprescindível, porque é necessário que o Comitê de Ética tenha clareza do local que você vai realizar a pesquisa de dados, as pessoas responsáveis estão cientes e já aceitaram que essa pesquisa seja realizada lá. Então isso já é uma implicação ética, né? E que por isso esse documento ele é necessário. Além disso, a carta de ausência de ônus, que é uma carta que você descreve que essa pesquisa não vai trazer nenhum ônus nem para você, pesquisador, nem para a sociedade, para as pessoas que você vai, né, estar envolvendo na pesquisa. Além disso, o próprio projeto, né? Então o projeto inteiro, né? Que no projeto inteiro, um dos itens que deve conter é o termo de consentimento livre esclarecido, que é um termo na resolução ele detalha os itens que devem conter nesse termo, mas que ele deve falar, assim, de forma geral, fazer um resumo, uma síntese da sua pesquisa, explicando para a pessoa que você vai coletar os dados, o que você vai fazer, né, nessa coleta de dados. Então, vamos supor que eu vou trabalhar eu quero levantar o perfil de diabéticos atendidos nesse posto de saúde e tal. Então, eu vou fazer um monte de perguntas relacionadas à questão se ele
já teve alguma alteração de glicemia, como é a alimentação e tal. Então isso tem que estar descrito no termo de consentimento, dizendo, olha, a minha pesquisa tem o objetivo de levantar o perfil de pessoas diabéticas aqui, eu quero saber se você autoriza com que eu faça algumas perguntas para você. E essas perguntas, elas vão ser desse tipo, eu lhe garanto que a minha pesquisa não vai trazer nenhuma implicação ética, que o fato de você estar me respondendo as perguntas não vai atrapalhar o seu atendimento no serviço, que a qualquer momento durante a entrevista você pode desistir de participar, que isso não vai lhe trazer nenhum custo, que também eu não vou lhe pagar para você, né, fazer essa entrevista. Então todos esses itens, eles devem estar claros e bem descritos nesse termo de consentimento. E o importante também lembrar é que deve ser na linguagem clara e específica para a população que você está coletando os dados. Então, se eu vou fazer uma entrevista com profissionais de nível superior, de uma área X, então eu vou colocar esse termo de consentimento numa linguagem apropriada para ele. No entanto, se eu vou fazer com a população de forma geral, que eu não sei se ali vai ter alguém analfabeto ou não, que nível de escolaridade aquelas pessoas têm, então tem que estar numa linguagem clara que a pessoa, ao ler o termo, ela compreenda. Ou ao você ler o termo para a pessoa, no caso dela ser analfabeta, ela também vai compreender o que você está falando. E no caso, se corre o risco de a população que você vai entrevistar terem pessoas analfabetas, deve ter também o espaço de colocar, né, a digital. Professora, toda pesquisa tem riscos? De acordo com a resolução 466/2012, toda pesquisa envolvendo seres humanos, ela traz riscos. E esse é um dos itens que mais retornam os projetos do Comitê de Ética em Pesquisa, porque na própria plataforma, na hora que você vai submetendo os documentos, tem um item lá de riscos. Então você deve lá colocar os riscos que sua pesquisa traz. A pesquisa ela traz, mesmo que seja riscos do tipo assim, ao entrevistar e fazer algumas perguntas para essa pessoa, eu posso de repente entrar em questões que podem trazer de repente, fazer a pessoa chorar, trazer lembranças que vão deixá-la constrangida naquele momento. Então, mesmo que sejam esses tipos de riscos mínimos, eles precisam sim estar bem descritos. Além de estar descritos nessa hora da submissão, na própria plataforma, ele precisa estar descrito ao longo do seu projeto, para que o membro do Comitê de Ética tenha clareza quando estiver lendo a metodologia do seu projeto, e também precisa estar no termo de consentimento livre esclarecido, para que a pessoa que vai ao permitir, né, ser colaborador ou participante da sua pesquisa, ele saiba os riscos, porque ele não vai ler o seu projeto todo, ele só vai ler o termo de consentimento. Então essa sua pergunta, Marcos, é muito importante, porque é um dos itens que mais retornam nos projetos em relação a isso, porque as pessoas às vezes colocam só na folha da submissão e não colocam ao longo desses outros itens que eu falei. Ou então a pessoa coloca assim, a pesquisa não traz risco. E aí já volta, nem vai para o avaliador, já na hora que ele submete, que a gente confere a documentação antes de enviar para um relator, já volta para a pessoa fazer essas correções. Porque tem alguns momentos, né? Tem esse momento que vocês anexam esse documento, que aí é conferido pelo Comitê de Ética se a documentação tá ok. Se não tiver ok ou tiver faltando alguma, volta para você fazer essas correções. Caso esteja tudo ok ou você já retornou com as pendências, é encaminhado para um relator que vai ler o seu projeto, vai fazer a relatoria em uma reunião ordinária ou extraordinária do Comitê de Ética. Após a relatoria, se a decisão for que o projeto tem pendências, isso vai ser colocado na plataforma Brasil, que essas pendências precisam ser corrigidas e quais são as pendências. Volta para a pessoa corrige as pendências, volta novamente para o Comitê de Ética, é conferido se as pendências foram corrigidas ou não, e aí que vai a carta de aprovação. Não sendo corrigidas as pendências, ainda tendo pendências, volta novamente com pendência. Então assim, é um processo de vai e vem até que tudo fique ok, que pode ser demorado. Pode ser que de primeira dê tudo certo, se a documentação submetida estiver correta, se todos os itens estiverem muito bem descritos no projeto, e aí já é aprovado da primeira vez. Mas normalmente, infelizmente, não é isso que acontece, né? E principalmente quando é a primeira vez que a pessoa vai submeter, então sempre tem essas dificuldades. Era exatamente o último questionamento. Qual o conselho que a senhora daria aos alunos do Master, né, do mestrado em tecnologias, com relação à submissão que eles vão ter que fazer já?
Tá, então só antes do conselho, só voltando, porque eu estava procurando aqui na resolução, então no item 5 é o item de riscos e benefícios, e a primeira frase é: toda pesquisa com seres humanos envolve risco em graus variados, né? Então, isso precisa estar detalhado, que grau é esse, mas precisa sempre estar descrito, então nunca coloquem que a pesquisa não tem risco. Em relação ainda aos documentos, deixa eu só me lembrar se não faltou nenhum, né? Então a gente falou da carta de apresentação ao CEP, da carta de anuência do local onde a pesquisa vai ser realizada, a carta de ausência de ônus, o projeto inteiro, o termo de consentimento livre e esclarecido, lembrei de outro, o currículo Lattes do pesquisador atualizado. Documento de identificação. Então, por que o currículo Lattes precisa estar? Para que a gente saiba se aquela pessoa tem afinidade ou não com aquilo que está pesquisando. Isso também pode ter implicações éticas, porque se eu estiver pesquisando uma coisa que não tenha nada a ver com a minha área, será que eu sou competente técnico para realizar essa pesquisa, né? Documentos de identificação, eles são solicitados na hora que você se cadastra na plataforma, mas não, se você já é cadastrado, não é um documento exigido quando você submete os outros. E só lembrando que todos esses documentos precisam estar em PDF. Professora, quando eu fui submeter um projeto recentemente, me foi solicitado a ficha datiloscópica. Ela é obrigatória? Depende do que o projeto da abordagem do projeto. Por exemplo, também o termo de consentimento livre e esclarecido. Se você vai trabalhar com prontuários, não é o termo de consentimento livre e esclarecido, é o termo de fiel depositário. Né? Se você trabalha com adolescente, então além do termo de consentimento livre e esclarecido, que aí vai ser assinado por um pai ou responsável, tem que ter o termo de assentimento, que é desse adolescente ou criança também autorizando a sua participação. Então depende da pesquisa, tem alguns documentos mais específicos. Ok, então ao conselho que eles estão ansiosos nessa submissão porque nunca fizeram, né? Conselho, né, aquela história, se fosse bom ninguém dava, né? Então a palavra conselho é meio ruim assim, mas a orientação realmente que eu dou é de que vocês submetam logo, né? Então façam o projeto de vocês, eu não sei, é claro que tá no primeiro mês, vocês ainda vão pensar, o projeto que vocês talvez entraram vai passar por reformulações, mas logo que vocês qualifiquem, que tenham uma oportunidade e já esteja pronto junto com o orientador de vocês, submetam, porque demora pelo menos uns 2 meses se tudo for correndo bem, né, no comitê de ética. E aí se você começa a atrasar muito isso e de repente tem alguns problemas ao longo do caminho de vai e volta, e aí demoram 3 meses, 4 meses, aí você atrasa a sua coleta de dados. Lembrando que um outro item é que no cronograma, que também tem que estar presente no seu projeto, né, a coleta de dados ela vem sempre depois da passagem da submissão. E aí, às vezes, nesse trâmite de demora, começa a ir e a voltar, e a pessoa esquece de atualizar isso. Então, volta de novo porque a coleta já ficou desatualizada, como se tivesse sido feita no momento que ainda estava passando pelo comitê de ética. Professora, suas considerações finais? Bem, assim, só realmente eu acho que isso que eu falei por último, né, que vocês realmente elaborem logo o projeto de vocês, submetam ao comitê de ética, comecem a realizar as pesquisas. No caso daquelas pessoas que necessitam passar pelo comitê de ética, claro que tem algumas pesquisas feitas com dados do IBGE, com dados que são públicos, né, e que não envolvem diretamente a entrevista ou o contato com seres humanos, e que não precisam ser passados pelo comitê, e isso vocês podem ver também na resolução, né? Mas a orientação é essa, que vocês façam essa parte o quanto antes. Professora, e desejo, né, um bom curso para vocês que estão iniciando o mestrado. Pronto, eu gostaria de agradecer a sua disponibilização de tempo, que eu sei que é corrido. Dizer para vocês que realmente tudo que ela colocou é pertinente. Recentemente eu submeti o meu projeto de doutorado e realmente a gente tem essas dificuldades, né? Se a gente não ficar atento à documentação. E eu espero que essa palestra, né, que a professora deu para a gente possa contribuir e ter tirado muitas dúvidas de vocês. Sim, vou só dizer que foi muito pouco, o tempo é rápido, né? Realmente foram algumas perguntas só que eu respondi. Então, maiores esclarecimentos vocês podem ter. Nós temos um secretário do Comitê de Ética, que ele vai... Agora a sala do comitê está sendo transferida para as Auroras, então vai ter uma sala lá. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. O Comitê de Ética, como eu disse, está vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Até o próximo mês, né, até o fim desses 3 anos, eu sou a coordenadora do comitê, mas a gente vai passar também por uma mudança, reconstituição dos membros, então pelo menos 50% deve permanecer, mas
novos 50% devem entrar e a gente vai fazer uma nova eleição para ver quem vai ficar na coordenação, mas qualquer dúvida que vocês tenham, né, busquem esclarecimentos realmente, né? Claro que, como eu disse, esse pouco tempo não é suficiente para que vocês tenham compreendido, mas que talvez seja um começo para que vocês busquem realmente de como fazer esse processo. Muito obrigado, professora, e uma boa tarde para vocês. Eu agradeço também, boa tarde. O professor John aí sabe tudo de comitê de ética também, viu? Ele pode ajudar vocês. Com certeza.